Fala malta, questão 2 da prova de 2018, segunda fase, movimento circular uniforme. Uma bola de massa 58 gramas, atada a uma corda, descreve trajetórias circulares de raio 22 centímetros, num plano horizontal. Verifica-se que a bola descreve 20 voltas completas em 8,1 segundos, com velocidade de módulo constante. Opa, essa é a chave que eu precisava. Movimento circular com velocidade de módulo constante, isso é um movimento circular e uniforme. Ele disse que eu dei número de voltas igual a 20 voltas completas, e eu gastei um intervalo de tempo de 8,1 segundo. Com essa informação, eu já posso calcular a frequência, que é o número de voltas dividido pelo ΔT. Ah, Vicente, mas eu queria fazer para o regra de 3, meu amigo. Isso aqui já é a regra de 3, organizada na forma de uma equação. Quer fazer a regra de 3? Faça, mas é a mesma coisa. Isso aqui dá 20 dividido por 8,1. 20 dividido por 8,1. Lembrando, toda vez que o intervalo de tempo está em segundos, a frequência está em hertz ou hertz, como diz aqui em Portugal. Atenção, hertz é a mesma coisa de segundo a menos 1. Então, se você encontrar pela frente segundo a menos 1, saiba que isso é hertz, ok? Pronto, essa é a minha frequência. Aí você me pergunta, Vicente, você não vai fazer essa conta? Por enquanto não. Como eu vou meter tudo isso na calculadora, eu vou deixar por enquanto isso aí para ver se não dá para dar uma cortada, dar uma simplificada. Então, por enquanto, deixa aí. Considere que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa. Show de bola, tá tudo dentro do script. Determine a intensidade da força resultante que atua na bola. Malta, eu quero achar a força resultante. Então, a força resultante é a última etapa do meu problema. Como é que a gente calcula a força resultante? Aí a gente vai ter que lembrar da nossa aula de movimento circular, que a força resultante, ela é do tipo o quê? Centrípeta. Portanto, força resultante é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, você já sabe que para calcular a resultante das forças, você precisa da massa e precisa da aceleração centrípeta. Então, esse aqui é um passo. Você vai ter que, antes de fazer a força resultante, você vai ter que calcular a aceleração centrípeta. E como é que calcula a aceleração centrípeta? Está lá no formulário, v² sobre r. Pronto, eu tenho uma velocidade? Não tenho uma velocidade. Eu tenho raio? Eu tenho o raio. O raio é 22 centímetros. Então, antes de calcular a aceleração, eu vou ter que calcular a velocidade. Então, aqui é o passo número 1, aqui é o passo número 2 e aqui é o passo número 3. Se você quiser deixar a resposta bonita, elegante, você vem aqui e diz cálculo da velocidade. Então você vem aqui, ó, e organiza a sua resposta para não ter dúvida de quem vai corrigir. Cálculo da velocidade. Cuidado, existem duas velocidades, a velocidade linear e a velocidade angular. Você pode calcular tanto a velocidade linear como a angular. Eu vou calcular pela angular. Pronto, vou fazer pela velocidade angular. Você está lembrado que V é igual a quem? Ó, você está lembrado que V é igual a W vezes R. Isso tudo ao quadrado. Isso aqui é W ao quadrado vezes R. Então, eu vou calcular a aceleração centrípeta por aqui. Vicente, por quê? Porque eu quero. Poderia calcular pela de cá, poderia calcular por essa, tanto faz. O que é que vocês preferem? Calcular pela primeira que está no formulário ou calcular pela segunda? Vamos então pela primeira, pronto, não tem problema. Vou colocar aqui, ó, cálculo da velocidade linear. É bom que você percebe que dá para fazer de duas formas. Como é que a gente calcula a velocidade linear? A gente tem uma fórmula,
2πr multiplicado pela frequência ou 2πr dividido pelo período, ok? 2πr dividido pelo período ou 2πr multiplicado pela frequência. Como eu tenho a frequência, eu vou multiplicar pela frequência. Pronto. Então, o passo a passo é cálculo da velocidade linear. Eu vou fazer essa conta aqui. Depois, o próximo cálculo é o cálculo da aceleração centrípeta. Ok? Então, eu vou fazer o cálculo da aceleração centrípeta dizendo que é v ao quadrado sobre r, calculei a velocidade, dividir pelo raio, e o terceiro você vai calcular aqui, vai dizer que o terceiro item é o cálculo da força centrípeta ou resultante centrípeta, como você achar melhor, ok? Pronto. Com isso, a gente tem as 3 etapas de calcular a força resultante. Força resultante é centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, cálculo da aceleração centrípeta v ao quadrado sobre r, cálculo da velocidade linear 2πrf. Eu vou agora substituir esses valores, deixa eu só chegar isso aqui só mais um bocadinho para cá, para poder a minha resposta ficar bonitona. Então vai ficar 2π que multiplica o raio. Cuidado! O raio está em centímetro, você sabe que eu vou ter que transformar para metro. Divido por 100, 0,22. Então isso aqui é 0,22 multiplicado pela frequência, que é 20, dividido por 8,1. Eu vou fazer essa conta aqui. Na verdade, eu já fiz essa conta. Cadê, Vicente? Eu já fiz essa conta aqui para poder ganhar tempo. Encontrei que essa velocidade é 3,41 metros por segundo. Pronto. Achei a minha velocidade. Depois vou fazer a aceleração centrípeta. 3,41 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,22. Já fiz essa conta também, encontrei 52,9 metros por segundo ao quadrado. Agora, vou calcular a minha força resultante, que é centrípeta. Vou pegar a minha massa, lembrando, massa em grama para lei de Newton, grama é uma desgrama. Se eu botar grama, vou me ferrar, vou errar a questão. Então eu tenho que transformar esses 58 gramas em quilos, dividir por 1000 e multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa. Multiplico pela aceleração centrípeta, 52,9, e encontro aqui a força centrípeta, 3,1 newtons. Vicente, é uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil. É apenas você organizar o seu racional para fazer contas e chegar na força centrípeta. Como é que você pensou? Ele queria a força resultante. Eu sei que a resultante é centrípeta porque o movimento é circular uniforme. Força resultante, massa vezes aceleração centrípeta. Vou calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Vou calcular a velocidade linear. Velocidade linear, 2πr vezes a frequência. Antes disso, eu calculei a frequência, multipliquei tudo, achei a aceleração, achei a força resultante. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que vocês tenham entendido e, óbvio, até a próxima questão. Tchau!